Café Técnico para reunirnos y compartir experiencias. Ingenieros, arquitectos y profesionales de la construcción. Los esperamos en vivo, en línea, en un evento que hemos denominado Café Técnico. Reuniones técnicas sobre análisis estructural, arquitectura, construcción y camaradería. Podrás ingresar libremente, sin cargo. Podrás ser parte del panel y compartir tus experiencias técnicas, tus trabajos, tus datos como profesional. Compartiremos nuestra experiencia en análisis estructural para todo tipo de estructuras. Haremos debates, ejercicios, trivias sobre análisis estructural, modelos no lineales, temas sobre ingeniería, arquitectura y construcción. Te esperamos como asistente y como disertante. Invita Drupal Latinoamérica. Nos reunimos mediante la plataforma Zoom. E nesse café técnico, o qual ocorre toda terça e quinta-feira, a partir das 5h30, e é em torno de 30 minutos, abordamos diversos temas de cálculo estrutural. E no café técnico de hoje, iremos tratar sobre um tema que está em grande crescimento no mundo da construção civil, que são estruturas de madeira. Estruturas essa que têm um grande apelo ambiental e também podemos estar industrializando todo o processo. Então, assim, para falar sobre o tema no software RFEM, irei estar compartilhando a minha tela. Se alguém tiver alguma dúvida, qualquer consulta, pode escrever pelo chat do Facebook, onde está sendo transmitido. E no chat, então, eu estarei lendo todas as perguntas no final do café técnico e estarei respondendo. Assim, esse daqui, o qual eu apresento para vocês, é o RFEM. É um software baseado em plataforma CAD, onde que nós conseguimos estar simulando nossas estruturas em uma plataforma CAD e estar realizando toda a análise de esforços e etc. Assim, quando temos estruturas para serem criadas e para serem simuladas, o que primeiro fazemos então é realizar a modelagem dessas estruturas. Aqui nesse exemplo de cobertura temos estruturas em 1D, em elementos de barra também conhecidas, em elementos finitos, certo? E essas estruturas 1D, então eu atribuo a elas uma determinada seção, um determinado material, aqui como vocês podem ver é uma madeira de cotiledônia, segundo a norma brasileira, de classe de resistência C40, e então crio todo o meu modelo, atribuo seção e atribuo também os materiais. Como eu sei todos os materiais que estão sendo utilizados nesse modelo, eu sei, abrindo aqui materiais, temos aqui então madeira, temos aqui, se eu abro seções, também temos todas as seções por aqui, e eu consigo estar clicando nelas e estar analisando todo o meu modelo. Também eu posso inserir cotas, para estar entendendo melhor qual que é o vão livre desse espaço, entre as tesouras, e também o vão livre central. Podemos colocar a unidade também. E é isso. Então, quando temos o nosso modelo pronto da nossa estrutura, a primeira etapa que geralmente realizamos em cálculo estrutural é estar vendo quais que são os esforços internos na nossa estrutura. Podemos, por exemplo, selecionar essa treliça central daqui, filtrar ela, então pedir para mostrar os meus resultados de todas as combinações que teve, de peso próprio, carga permanente, carga acidental, de vento e etc. Então realizo a análise e a leitura de resultados por aqui. Podemos colocar o diagrama unifilar, analisamos melhor os resultados, podemos clicar, por exemplo, nessa barra grande inferior, botão direito nela, diagrama de resultados, aqui eu consigo entender melhor quais que são os resultados nessa barra inferior.
por exemplo, e eu consigo entender melhor em formato gráfico. Aqui vocês estão vendo os postos internos, compressão, tração. Aqui eu posso adicionar também momento fletor dessa barra, em Y, em Z, entre outros também dados que vocês podem ver por aqui. Inclusive deformações também conseguimos estar analisando. Assim, a próxima etapa que calculistas estruturais realizam no programa para dimensionamento de estruturas de madeira é realizar o dimensionamento. O dimensionamento nós podemos fazer de duas formas. Nós podemos, a primeira forma, é uma forma manual, claro que então teríamos que adotar uma norma a ser dimensionada e tomar todos os resultados, por exemplo, de reações de apoio, de deformações, de esforços internos em barras, tomar todos esses resultados que estão por aqui e estar realizando o dimensionamento à mão, em um Excel, em uma folha, etc. A segunda opção também de realizar o dimensionamento das barras de toda a minha estrutura é utilizar os módulos de dimensionamento, a qual o programa oferece para os usuários. Podemos, por exemplo, pedir para dimensionar essa banzo inferior. Damos um OK, selecionamos quais as combinações a serem dimensionadas. Vamos selecionar somente essa, a fim de exemplos. Então, temos que essa, na verdade aqui trocamos um material, colocamos ele para a norma brasileira. Madeira dura, norma brasileira, ok, ok. Vai perder meus resultados, não tem problema algum, calculamos de novo toda a minha estrutura. Então podemos passar para o dimensionamento segundo a norma brasileira. Abrimos novamente o módulo, selecionamos as combinações, estado do limite último, estado do limite de serviço. Selecionamos esse banzo inferior, ok. Temos então que está utilizando esse material, madeira de cotiledônia, classe de resistência C40. Sabemos que a classe de resistência C40 ela é devido à resistência característica à compressão de 40 MPa. Temos que realizar também outras configurações por aqui. Vento, curta duração, ok. Selecionamos a classe de umidade, a qual a norma exige que temos que selecionar. Aqui é relacionado ao estado de flambagem da estrutura e que é relacionado à análise de flechas também da nossa estrutura. Clicamos em calcular. Então o programa vai calcular para o usuário qual que vai realizar todas as verificações, na verdade, a qual a norma pede para o usuário estar realizando todas as verificações. E essas verificações sabemos que são devidas a diversos fatores. Entre eles, por exemplo, resistência ao corte, resistência à flexão em torno do eixo Y, resistência à flexão desviada, deformações. Aqui já temos as verificações relacionadas ao estado limite de serviço. E aqui relacionada ao estado limite último. Todas as verificações, ao clicar nelas, em cada uma dessas linhas, me é retornado valores diferentes aqui de verificação, como vocês podem ver por aqui. Clico em alguma linha delas, me retorna valores diferentes de verificações, a qual é necessário sempre estar realizando. Então conseguimos
está analisando todas essas verificações em todas essas tabelas daqui que vocês podem ver nesse momento. E assim, eu consigo dimensionar a minha seção de madeira. Vocês podem ver aqui que a maior verificação que atingiu dentro dessa estrutura foi uma verificação que atingiu um máximo de 31% referente à resistência, flexão em torno do eixo Y. Então aqui temos só uma comparação entre estado resistente e estado solicitante, o qual o estado solicitante chegou em um 31% do estado resistente dessa verificação em específico. Inclusive adicionamos também onde que na norma está essa verificação, no item 7.3.5. E assim, então, nós conseguimos primeiro estar otimizando a seção, a partir de agora entendemos então que essa seção, nós conseguimos estar aproveitando ela melhor, diminuir a seção para que o aproveitamento possa ser um pouco maior. Então conseguimos vir aqui, no caso eu estou utilizando essa seção daqui, vou pedir para otimizá-la, tanto a base quanto a altura, manter as atuais proporções, ok, e aqui vocês podem ver que pulou de um 31% para um 86% no estado limite último. Então, eu passei de uma seção de 8 cm de base por 20 cm de altura para uma seção de 6,4 cm de base para 14 cm de altura. Toda essa relação eu posso estabelecer quando eu otimizo a minha seção. Eu posso vir aqui em cima, otimizo a seção e aqui digo qual vai ser o valor mínimo da otimização, o valor máximo da otimização, os incrementos também, onde que vai estar sendo feita a verificação. Então eu consigo realizar a otimização da seção para que então eu possa estar economizando tanto no material e tanto também na carga de peso próprio da nossa estrutura. E então, projetistas do mundo inteiro têm a opção também de, nesse caso de estruturas de madeira, de estar realizando dimensionamento de conexões de forma automática. O RFEM ele traz para o usuário a possibilidade de criar essas conexões em específicos de forma automática. Então, tem duas opções. Está utilizando ligações de madeira a madeira, utilizando chapa de aço, e ligações de madeira em madeira, realizando uma ligação diretamente com parafuso, sem utilizar chapa de aço. Também conhecidos como ligações indiretas e ligações diretas. Para realizar isso, então, eu tenho que criar um material dentro da normativa europeia, mas seguindo as mesmas características da norma brasileira. Então, selecionar aqui, ok, de novo, vai perder meus dados, calculamos novamente. Então, passamos para o cálculo das conexões. Os cálculos das conexões são feitos no módulo RFJoints. Eu seleciono o formato de ligação, podemos selecionar essa de ligação indireta, utilizando chapas de aço, por exemplo, conectores tipo parafuso. Selecionamos qual que vai ser o nó. Essa é a barra principal, barra contínua, barra conectada,
minuto, podemos selecionar outro nó também. Selecionamos esse nó daqui, por exemplo. Ok. Então aqui temos a nossa barra principal, que é essa barra M40. M40 é uma barra conectada. Não, na verdade, essa é a barra. Bom, aqui nós geramos esse outro tipo de barra por aqui. Selecionamos então qual que vai ser o nó. É esse nó mesmo. Essa barra vai ser a barra principal. Essa barra vai ser a barra conectada. Barra conectada. Ok, vamos selecionar na verdade essa barrinha daqui, barra principal. Essa daqui, na verdade, é a barra contínua. Aqui que está o erro. Então aqui temos essas duas, tanto a diagonal e tanto também o montante, como barra conectada, sendo a prioridade 2 para a diagonal e a prioridade 1 para o montante. Selecionamos também qual que vai ser as combinações a serem dimensionadas. Reconfiguramos também a classe de duração dessas ações. Em geometria, aqui que tem toda o X da questão na questão do dimensionamento de conexões. Como vocês podem ver, já vem pré-configurado no programa a utilização de somente uma chapa de aço interna, como vocês podem ver. Mas eu, por exemplo, posso estar utilizando duas chapas de aço. Aqui vai atualizar essa imagem. E essas chapas de aço continuam internas, mas eu posso pedir para que elas sejam externas, por exemplo, como vocês podem ver. Podemos simular menos conectores também, ligando aqui o banzo inferior. Podemos dizer então que em vez de 3 linhas e 4 colunas sejam vamos supor, 2 colunas e 3 linhas. E ao clicar em calcular, temos que então o programa ele me retorna a verificação da conexão. Ele me retorna a verificação inferior. Podemos voltar aqui em geometria. Então, diminuímos, por exemplo, para 2 linhas e 2 colunas, utilizando somente 4 parafusos. Podemos diminuir também a quantidade de chapas, deixamos para uma chapa somente interna. Vamos ver então no que pode estar gerando. Calcular. Então o que vai ocorrer é que esse meu banzo inferior ainda assim continua com verificações bem inferiores, onde que eu continuo podendo otimizar. Já essa barra conectada, a montante, chegou também em verificações um pouquinho maiores, a uns 60%. Mas já essa barra conectada, a diagonal, chegou a verificações maiores que 1. Então, não foi satisfeita a verificação. E não foi satisfeita em relação a esse detalhe onde que a verificação aqui descreve. Em uma resolução de tela um pouco maior, eu consigo até ver aqui qual que é o número também da verificação que o programa me fez. Podemos, na verdade, aumentar essa coluna aqui. Então aqui sabemos que é um anexo A, que está sendo feita essa verificação daqui. E assim, ao clicar nessa verificação, podemos então estar vendo qual foi o passo a passo de todos os resultados até chegar em uma relação entre solicitação e resistência de 31% a mais. Por fim, o programa ele me dá a oportunidade de estar imprimindo essa conexão. Então, por exemplo, podemos estar nessa janelinha daqui, selecionamos quais que são os materiais que queremos imprimir, por exemplo.
Então imprimimos tanto para um DXF ou também podemos imprimir uma folha A4. Podemos imprimir, por exemplo, em um memorial de cálculo ou até em uma plotagem também podemos estar imprimindo. Por exemplo, esses memoriais de cálculo ou plotagem que vocês podem ver por aqui. Se passamos então para seminários, para mostrar alguns memoriais de cálculo. Aqui, por exemplo, temos um memorial de cálculo, onde que me é gerado todos os dados da minha estrutura. Então temos um breve resumo por aqui. Aqui é um exemplo de um edifício. E nesse memorial de cálculo eu tenho todos os dados do modelo, dados também dos resultados. Um resumo geral, eu posso adicionar imagens também nesse memorial de cálculo, de deformações, de esforços internos. Inclusive a plotagem também eu posso estar gerando. Em folhas A1, A2, A3, A4. Podemos estar gerando planta baixas, vistas. Da mesma forma como criamos viewports no AutoCAD, também criamos as ferramentas no Mainframe. Então conseguimos estar gerando. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham espero que vocês tenham gostado desse café técnico. Nos vemos então na próxima semana. Envio um grande abraço